Queridos e amados ouvintes que nos ouve e que nos escuta através deste vídeo áudio, a paz do Senhor. Eu sou a sua irmã em Cristo Jesus, missionária Socorro Silva, e eu quero te trazer uma mensagem que se encontra em Gênesis, capítulo 11 e versículo 1, que está escrito assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinã e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde e façamos tijolos e queimamo-nos bem. E os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. E disseram: Vinde e edificamos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus. E tornemo-nos celebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. O nosso tema de hoje é lições que a Torre de Babel nos ensina. Por isso que eu te peço, querido ouvinte, querido irmão, que você fique até o final deste vídeo, porque você vai aprender muito através desta lição que a Torre de Babel nos ensina. Preste atenção no que a palavra do Senhor vai nos ensinar. A Torre de Babel significa a porta do céu, ou porta de Deus. É mencionada aqui em Gênesis capítulo 11, aonde nós acabamos de ler. Essa construção é uma das construções mais ambiciosas que o homem já pensou em construir e em fazer. Após o dilúvio, Deus ordenou que o homem se espalhasse e povoasse a terra. Isso você encontra em Gênesis capítulo 9, versículo 7. Mas, contrariando a ordem de Deus, aquela população, aquele povo, resolveu se unificar, se unir, edificando uma cidade na planície de Sinã, para que não se espalhasse na face da terra. Porque aquele povo, eles não queriam se espalhar. Eles queriam ficar ali no lugar onde eles estavam. Eles queriam ficar ali unidos. Mas só que essa união não era da vontade de Deus, porque eles estavam unidos para um propósito que não estava no propósito de Deus. O propósito de Deus era que o povo se espalhasse e crescesse e se multiplicasse. Se aquele povo ficasse ali, não tinha como se multiplicar e nem como crescer, porque a cidade era muito pequena para isso. Por isso que Deus impediu que essa construção prosseguisse, confundindo a língua de toda aquela terra. Ninguém se entendia mais. Quando Deus confundiu a língua de todos os que estavam ali, ninguém conseguia mais entender o que o outro estava falando. Se um
pedisse água, o outro dava cimento. Se o outro pedisse pedra, o outro dava água. Então ali ninguém se entendia mais. Por isso que Deus impediu, queridos, que essa construção prosseguisse, continuasse, porque não estava nos planos e nem no propósito de Deus. Essas pessoas, como eu acabei de falar, elas estavam unidas para um propósito, mas esse propósito não era da vontade de Deus. Por isso que Deus os dividiu, os espalhou na face da terra, como diz o versículo 8. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Queridos e amados irmãos, a vontade de Deus foi realizada. Porque quando Deus quer uma coisa, ninguém pode impedir. A palavra do Senhor nos diz assim: operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir a vontade de Deus. Se a vontade de Deus é aquela, ela tem que ser cumprida, ela tem que ser realizada. Então a vontade de Deus foi realizada, porque essa era a vontade de Deus, que o povo se espalhasse e se multiplicasse sobre a face da terra. O que é que eu aprendo aqui, irmãos, nesta lição da Torre de Babel? Que nem tudo aquilo que eu faço, que eu quero, está na vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é uma, mas a minha vontade é outra. Talvez eu esteja fazendo algo que não está na vontade de Deus. Talvez eu esteja cometendo algo que está desagradando a Deus. Porque aquela não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é outra em minha vida. Tem muitas pessoas, queridos e amados irmãos, que está como este povo, desagradando a Deus, andando em cima de uns trilhos que Deus não quer que ele ande, caminhando num caminho que Deus não quer que ele caminhe. Então tem muitas pessoas trilhando por este caminho, andando por cima desses trilhos, achando que está agradando a Deus, mas não está. Porque a vontade de Deus, o propósito de Deus para a vida desta pessoa é outra. Por isso que tem muitas pessoas que se prejudicam, tem muitas pessoas que quebram a cara, que não conseguem o que querem. Não é porque Deus não quer, é porque o propósito de Deus, a vontade de Deus é melhor para as nossas vidas. E este propósito deste povo não era o melhor. O melhor era que ele se espalhasse e crescesse e se multiplicasse. Este povo estava unidos em um propósito específico. Mas o problema, queridos, é que era o propósito do homem e não o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus é um e o nosso propósito é outro. Muitas das vezes nós se unimos para um propósito específico, mas será que aquele propósito a qual nós estamos se unindo para fazer é da vontade de Deus? É do querer de Deus? E como saber se é da vontade de Deus ou não? É fácil. É só você perguntar: Deus, é da tua vontade isso que eu estou fazendo? É do teu querer? Isso é o melhor para mim? Ou o Senhor tem o melhor para a minha vida?
Ou será, Senhor, que eu estou fazendo algo de mim mesmo? Será, meu Pai querido, que eu não estou envolvido pelas minhas emoções, pelo meu querer, pelo meu eu? Nós temos que ver tudo isso, irmãos, em nossas vidas. Então, queridos e amados irmãos, no versículo 4 nos diz assim: vejam só como eles estavam reunidos, unidos neste propósito que não era o propósito de Deus, mas sim o propósito do homem. No versículo 4 diz assim: disseram, vinde e edificamos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus. Então veja que a vontade aqui não era de Deus, era do homem. Façamo-nos para nós. Então não era da vontade de Deus que essa torre fosse construída. Nós devemos estar unidos, queridos e amados irmãos, no propósito de Deus, naquilo que está sobre a sua vontade e não naquilo que está fora da vontade de Deus. Deus, ele criou tudo com um propósito, querido. Deus tem um propósito para a sua vida. Ele quer lhe abençoar. Ele quer abençoar a sua casa, ele quer abençoar a sua vida. Mas que tudo isso esteja nos planos e no propósito de Deus. Os propósitos de Deus são bons para nós, querido. Nós muitas das vezes escolhemos propósitos errados, que muitas das vezes nos leva a caminhos de destruição. Mas Deus, ele tem um propósito melhor para nós. Algo melhor Deus tem preparado para mim e para você. Fique nos planos de Deus. Permaneça nos planos dele e você terá a sua vitória na sua vida. Amém? Graças a Deus. Espero que você tenha aprendido um pouquinho mais aí com a palavra do nosso Deus aqui na lição que a Torre de Babel nos traz. Amém? Graças a Deus, queridos e amados ouvintes. Se você quer ouvir mais mensagens como essa, eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal. É bem fácil, é só você aí apertar este botãozinho vermelho. Quando você apertar ele, ele vai ficar cinza. Aí você já está inscrito aqui no canal. E também vai aparecer aí esses 3 sininhos. Aperte em todas, que aí você vai receber todas as vezes que nós colocarmos aqui um vídeo novo de palavra e de oração, e também quando nós entrarmos ao vivo. Nós estamos ao vivo aqui todos os dias, em oração para Deus abençoar a sua vida. Nós estamos de segunda a sexta e quinta e sexta à noite às 8 horas também na campanha de 21 dias de oração e jejum. Se você quer participar conosco, é só você aí se inscrever e você todos os dias terá uma bênção de Deus aí para você ouvir. Amém? Glórias a Deus, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Fique na paz.